Olá, queridos! Hoje eu proponho uma reflexão sobre a origem do nome dos meses. O que significa hoje para você o nome dos antigos deuses Jano, Fébrua, Maia ou Juno? Pois todos nós pronunciamos, evocamos através da escrita, da palavra, nos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho e todos os outros. Por quê? Os nomes dos meses são homenagens aos deuses romanos até Júlio César, que é Júlio, e Agosto, que é Augusto. Os outros são diferentes. Vamos ver por quê? Quando a gente observa a evolução da história da humanidade, nós ficamos bastante surpresos até de como as coisas chegaram até aqui. O presente é fruto do passado. Muitas vezes, analisar as coisas como foram feitas e fazer as modificações necessárias quando é preciso, vai alterando a história de uma forma positiva, o que eu acho que ainda foi feito muito pouco a respeito disso. Então eu estou aqui propondo essa visão progressiva da história do nosso planeta tão amado. Janeiro deriva de Jano, um deus romano. A ideia de representá-lo foi muito feliz, porque se atribuía a ele a faculdade de ver ao mesmo tempo o passado e o futuro. As suas estátuas o mostram com dois rostos. Portanto, é um Deus que conduz à reflexão. E se nos lembrarmos de que o início do ano é a ocasião de considerar o tempo que passou, de pensar no que nos trarão os novos 12 meses que se iniciaram, percebemos a perspicácia da escolha dessa representação simbólica. E como o ano tem 12 meses, o seu templo tinha 12 portas, simbolizando os meses do ano que se iniciava em janeiro. Ele, no Império Romano, ele era o deus dos princípios e dos fins, e era invocado quando alguém queria começar e terminar bem alguma coisa. Lembrando que janeiro, no hemisfério norte, é pleno inverno, com neve, e no hemisfério sul é pleno verão e também época de chuvas. Nós vamos perceber o quanto as estações do ano influenciam e influenciaram sempre a nossa vida aqui na Terra. Fevereiro é em homenagem à deusa das purificações, a Fébrua. No segundo mês do ano, celebravam-se festas especiais com a finalidade de aplacar as almas dos mortos e de purificar as almas dos vivos. E essas festas chamavam-se februais em homenagem à deusa da purificação, que era a Fébrua. Em março, nós temos o mês consagrado ao deus da guerra, Marte. Ele representava a força, a ação, a vitória e consultavam-no para tudo. Abril é diferente, aquele que abre, em italiano aprile. Então, porque é primavera, flores, é o início da estação da primavera no hemisfério norte. Para nós é outono, é outra significação, né?
É uma época diferente de contemplação. E abril, então, não é representado nem por um deus e nem por uma deusa. É representado por um anjo, que é o anjo da primavera. Então, a gente sempre vê aquele rosto angelical com guirlandas de flores nos cabelos. Porque em abril, no hemisfério norte, a neve se derrete e dá origem, lugar às flores. É uma grande renovação que acontece no hemisfério norte, para nós, em setembro. Então, nós vemos essa diferença de momentos dos hemisférios. Maio é homenagem à deusa Maia, filha de Atlas, o deus que assentava sobre seus ombros, o mundo inteiro. E segundo a mitologia, Atlas teve 7 filhas. E a mais célebre foi Maia, que é a mãe de Mercúrio, cuja função era ser mensageiro dos anjos, mensageiro dos deuses para a Terra. Júpiter, o pai de todos os deuses, levou Maia e suas irmãs e colocou-as como estrelas no firmamento e constituíram então a constelação das Pleiades. São os mitos, A mitologia é riquíssima e sempre tem algum significado importante para a nossa vida. Junho. A maioria atribui a Juno, que seria a rainha do céu e esposa de Júpiter. E segundo a mitologia, Juno sentava-se em um trono de ouro. E ela, por isso também, por ser a esposa de Júpiter, ela é tida como a deusa do matrimônio. Julho, então, é uma homenagem a Júlio César, guerreiro, imperador. Ele não só conquistou nações, ele fez leis célebres, ele escreveu livros imortais e muitas leis estão em vigor até hoje. Corrigiu o calendário, introduziu o ano bissexto. Ele dizia que cada qual é artífice da própria fortuna. Interessante que, num meio tão supersticioso como devia ser, ele tinha essa visão além, que dependia muito de cada um a sua felicidade. Outra frase dele: é melhor sofrer o pior agora do que viver no eterno medo dele. Portanto, corajoso. E ele dizia que os covardes morrem muito antes da sua verdadeira morte. Bastante sábio. Quando o mês começava em março, que eu vou comentar com vocês mais tarde, que teve uma época que o ano teve 10 meses. Quando ele tinha 10 meses, o Júlio era chamado Quintílios. E em sua honra começou a chamar-se Júlio. Em agosto, nós temos o nome dedicado a Augusto, sobrinho de Júlio César, também um grande imperador. O seu reinado recebeu o nome de Idade do Ouro, trouxe paz, grande florescimento da arte, da literatura, fundaram-se bibliotecas, templos por toda parte, e o povo romano, para agradá-lo, mudou o nome do mês, depois de Júlio César, para Augusto. Como Júlio tinha 31 dias, que era o nome do mês dedicado a Júlio César, e agosto só tinha 30, para não melindrar Augusto, eles tiraram um dia de fevereiro e passaram para agosto. Por isso que julho e agosto têm 31 dias.
E foi no reinado de Augusto que no Oriente Médio nasceu Jesus Cristo, que mudou a face do mundo e dividiu a história em antes e depois de Cristo. É por isso que às vezes eu me espanto que quando o Papa Gregório, né, foi refazer o calendário, foi aperfeiçoar o calendário, era uma oportunidade para ele ter colocado nomes talvez sugestivos sobre as estações do ano, sobre as festas da terra, né? E assim terminam os nomes derivados de deuses, deusas e imperadores romanos. Setembro eu acho muito curioso. Quando o ano tinha 10 meses, setembro seria o 7º mês. Quando ele passou a 12 meses, setembro continuou se chamando setembro, só que já era o mês 9. E isso aconteceu com setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, na verdade, o setembro é o mês 9 e vem do número 7. Outubro significa 8, é o mês 10. Novembro é o mês 9 e, na verdade, é o 11º mês. E dezembro era o mês 10 e, na verdade, hoje ele corresponde ao 12º mês do ano. Bom, terminou o tema, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês concordam que talvez fosse interessante fazer uma atualização dos nomes dos meses? Eu sei que seria muito difícil, eu já disse isso, mas será que não valeria a pena? Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos.